Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vós outros? Passando aí para gravar-lhes mais um Pão Diário. Como vocês sabem, a pretensão aqui nunca é trazer algo extraordinário, incomum, sobre-humano. A ideia aqui é sempre trazer um pensamento bíblico, fazendo lá Jesus, né? Otimizando o tempo, vendo as situações que nos cercam, os ocorridos e aproveitando isso. Jesus fazia isso. Jesus olhava para cá, olhava para colar, aproveitava o ensejo e pregava uma palavra, otimizando seu tempo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 14. Há muito tempo atrás eu já gravei um Pão Diário aqui, nesse canal, fundamentado nesse texto, mas quando eu referendava-me nesse texto, eu trazia uma outra ideia, ok? E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu começarás a peleja. Permita-me dirimir duas ideias que estão extremamente em situações equivocadas. Estão aplicando-as de maneira totalmente ao inverso. Por exemplo, Jesus disse, e tudo o que ele diz é muito verdadeiro, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, se esfriará. E que esse era um sinal do seu advento, da parousia da sua vinda. Bom, primeiro Jesus disse que por multiplicar-se a iniquidade, então não pode multiplicar-se a partir do nada, a iniquidade já existe. Por multiplicar-se a iniquidade, é isso que a multiplicação da mesma traz, o esfriamento do amor. Então, à medida que a iniquidade aumenta, o amor diminui. Ok. Porém, eu não preciso esfriar-me a fim de que a Bíblia se cumpra. Ela não precisa de mim. Ela se cumprirá. Parece óbvio, parece objetivo, parece claro, mas parece que algumas pessoas não estão entendendo. A gente ouve nessas nossas andanças, a gente ouve pessoas fundamentar-se nisso para dizer, mas Jesus já havia dito, a gente não está mais com aquele fervor do tempo de outrora, mas Jesus não disse? Então, não, Jesus disse, é verdade, mas ele não disse que eram todos e ele não disse que você precisaria esfriar-se. Outra questão, nós estamos na expectativa iminente de um avivamento. Joel 2:28, Atos 2, e nós sabemos que os dias que antecedem a vinda de Jesus também serão marcados por um despertar, por um ressoar da trombeta, antes da última trombeta. Então, toca a trombeta em Sião. Então nós esperamos um avivamento coletivo. Porém, o fato de eu esperar um avivamento coletivo não inibe-me, não isenta-me de já vivenciar um avivamento pessoal. Eu acabei de escrever essa frase e eu compactuei com alguns grupos, com algumas pessoas, a gente sempre faz isso. Às vezes alguém diz, guarda para você. Não, irmão, nada é nosso, é tudo emprestado. Entendeu? Eu vou compactuar e eu quero que a palavra de Deus seja anunciada. Eu sempre digo, pega a minha lenha, põe teu fogo e vai incendiar o mundo. Quando eu leio outros autores, quando eu leio outros livros, né, eu estou dizendo isso, que Deus se revela ao trem, eu estou pegando frase de alguém. Então eu vou dar créditos aqui. Eu tenho muitos amigos, amantes das Sagradas Letras, é lógico, a gente se identifica e as espécies se procuram. Mas permita-me dar crédito ao pastor Paulo Inácio, que hoje preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Restinga Seca, no estado do Rio Grande do Sul. Pastor Paulo Inácio é caracterizado por ser um homem amante das Sagradas Escrituras, um mestre por excelência, um pastor muito dedicado. Eu já tive a grata alegria, né, de pregar na igreja que ele preside, que ele pastoreia. Então já tive a grata alegria de sentar, de ouvi-lo, né, as nossas maiores reuniões, EBOs aqui no estado do vizinho de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. Ele é uma sumidade nas Escrituras, dentre outros
uma sumidade no assunto ética, por exemplo, foi o melhor palestrante que eu já ouvi, a maior autoridade sobre o assunto. E eu passei essa frase para ele. Eu mandei assim, passei. Eu transmiti, né, essa frase a ele e aos outros. E aqui eu aproveito para também pontuar isso. Assim como outros, mas hoje eu estou falando especificamente dele, ele é alguém que, apesar das leads ministeriais, ele sempre me responde de imediato, muito rápido. Não que ele tenha necessidade disso, não que precise necessariamente fazer isso, mas ele sempre o faz, tá? E eu mandei nessa frase, né? A espera por um avivamento coletivo não me isenta de viver ou experimentar de um avivamento pessoal. Ele me replicou, isso prova que ele leu, isso prova que ele pensou, como mente pensante que ele é. Ele mandou o seguinte: começa pelo pessoal, estende-se ao familiar, alcança a igreja e esta a nação. Viu que lindo isso? Viu que maravilhoso? Viu como a nossa mente precisa ser incentivada? Eu estou falando do pastor que preside. Eu estou falando do pastor que tem as leads ministeriais. E aqui, permita-me pontuar algo que eu também acho que é digno de nota. Talvez algum colega que pastoreie possa dizer assim: ah, não, isso aí é para quem, né? Isso aí é para itinerantes, isso é só para quem prega, eu tenho muita coisa para me preocupar. Será que esse pastor aqui não tem? A igreja que ele preside atende os olhos dele, é maravilhoso o trabalho. Deus o sabe disso, quanto é verdadeiro. Mas isso mostra que o fato de o ministério, como pastor-presidente, não ater-se unicamente a questões teológicas, não isentam dele também se dedicar a isso. Eu sei, e eu preciso pontuar para que ninguém magoe-se. Eu sei que existem nobres companheiros que, por mais que dediquem-se, e eu quero colocar-me nesse grupo, eu jamais atingirei talvez a mente brilhante, né, a mente arejada que o pastor Paulo Inácio tem e outros nomes que a gente poderia citar. Estou citando unicamente ele porque é o caso dele aqui especificamente. Mas isso também não me isenta de eu procurar mais, conhecer mais e aprender mais. Eu sei que existem pessoas que dedicam-se menos do que eu e que sabem mais do que eu. Isso é graça, isso é dom, isso é talento, é Deus que o dá. E são irreversíveis. Romanos 11, 29. Também sei que existem pessoas que dedicam-se mais do que eu e talvez conheçam menos. Isso prova que é graça, que é misericórdia, que é bondade. Senão nós iríamos tirar Deus da história e iríamos dizer que é só questão meritória. E não é. Existem pessoas, vou citar um outro nome aqui, pastor Paulo Marcelo, pastor Paulo Eleutério. Pastor Marcelo Eleutério, confundi os nomes todos aqui, né? Perdão. Pastor Marcelo Eleutério preside a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Correia Pinto, ladeado a Lages, no estado de Santa Catarina. Uma cidade muito bonita, fica bem ali às margens da 116. Pastor Marcelo Eleutério, eu nunca tive a grata alegria de sentar para ouvi-lo pregar. Ele já o fez diversas vezes. Todas as igrejas que ele passou, desde quando era pastor auxiliar, desde que começou a presidir, sempre levou-me lá. Sempre franqueou a tribuna. Então eu já preguei com ele em Videira, Pinheiro Preto, Bom Retiro, Petrolândia, Monte Carlo, né, Garopaba, agora ali também Correia Pinto. Então ele é uma bênção na minha vida. Pastor Marcelo Eleutério é um amante das Sagradas Letras. Como é que você sabe se você nunca o ouviu pregar? Eu sei pelas pessoas que ele o leva. Eu sei pelo diálogo que nós temos. O quanto a gente troca experiências e conversas, né? Eu brinco com ele, vamos trocar pergaminhos. A gente troca conversas dentro da palavra de Deus. Mas ele é um pastor que seu ministério, juntamente com a pastora Maria, caracteriza-se por ser um construtor, por excelência. Pensa no homem que ele admite e aceita assumir o campo como está, mas ele sempre entrega no outro patamar. Na verdade, por onde ele passa, é um divisor de águas. Observe, o fato do seu ministério caracterizar-se por ser um homem muito trabalhador, tá? Ele e a pastora Maria são um exemplo de gente que pega a mão na massa.
não isenta-os, ele e ela também, que ela também é uma pregoeira, não isenta-os de serem amantes das Sagradas Escrituras. Porque senão alguém também vai fundamentar-se nisso e dizer, não, meu ministério é caracterizado por ser um construtor, por ser um mestre de obra, um pedreiro, coisa do tipo. Ele consegue conciliar as duas coisas, assim como o pastor Paulo Inácio e outros que eu tenho. Mas o motivo do meu vídeo, e para finalizar, voltamos à ideia inicial. Jesus disse que o amor esfriaria. Não é por isso que eu precisarei necessariamente começar por mim. Jesus prometeu-nos um avivamento. Agora, não é por isso que eu vou esperar que esse avivamento coletivo me alcance. Eu posso começar e devo começar por mim. Se você não leu, leia muitos livros que falem sobre avivamento. Leia as histórias do avivamento. Mas saiba, Deus não quer apenas que você leia sobre avivamento. Deus quer que você escreva sobre eles. Lembra a ideia inicial que as pessoas estão invertendo? Então vou repetir de novo. Jesus disse que o amor se esfriaria, mas o meu não precisa esfriar-se. Mas alguém está dizendo que vai esfriar porque é promessa de Jesus. Não, mas isso não é promessa. Isso é alerta, isso é advertência, ok? A Bíblia ensina-nos que o avivamento acontecerá coletivamente. Agora, não é porque o avivamento começará coletivamente que eu não posso começar por mim. Então, naquilo que eu não quero que atinja-me, eu estou deixando-me atingir sob pretexto, usando um texto como álibi e desculpa para isso. E aquilo que eu preciso começar por mim, aí eu estou escondendo-me, querendo que comece pelos outros. Por isso esse texto. Por quem começarás a peleja? Por ti. Termino com a frase inicial. Estamos à espera de um avivamento coletivo. E isso vai começar pessoalmente, familiarmente, local, igreja e, por fim, as nações. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmos 2 e 8. Só uma reflexão, só um pensar no nosso pão diário do dia de hoje. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.